então? A vacinação é uma forma, né, de forçar o nosso organismo a produzir anticorpos para combater uma determinada substância que ele entende como um corpo estranho. Isso acontece quando injetamos, né, o agressor que se deseja combater. Então, como as vacinas, elas servem para estimular o nosso corpo a produzir o anticorpo para combater um agressor, que é o antígeno. Então, quando o antígeno ele entra em contato com o organismo pela primeira vez, ele é incapaz de produzir anticorpos numa velocidade maior para acabar com a doença, né? Por isso que o paciente pode ir a óbito antes que o sistema imunológico dê a resposta de imediato. Então, o organismo contaminado pelo antígeno, né, uma segunda vez, ele já tem ali as células de memória que o nosso próprio sistema imunológico produz, tá? Então, a vacina, ela faz isso, né? Vamos dizer, nós estamos agora na campanha da vacina da gripe, né, do H1N1, que é um tipo de vírus, tá? Se eu for contaminada, eu tomei a vacina hoje, 11/5. Se eu for contaminada por esse vírus, o meu organismo ele já tem as células de memória porque eu tomei a vacina. Então, a reação do meu organismo ela vai ser mais rápida, tá? Do que em vista com a pessoa que não tomou a vacina, onde o sistema imunológico dela vai ter que levar todo o processo de ativação das células, né, dos linfócitos T, que a gente chama, que é as células responsáveis pelo nosso sistema imunológico. E até isso acontecer, pode haver outros agravamentos, né, da virose. A importância da vacina é justamente isso, na ativação do nosso sistema imunológico, tá? E isso foi descoberto há muito tempo atrás, tá? A primeira vacina foi desenvolvida para a varíola, onde nós tivemos aí a grande revolta da vacina. Com certeza você já deve ter ouvido falar lá em História, né? Onde a população não queria se vacinar e teve que ser vacinada à força. Então isso foi lá em 1798, onde foi descoberta a primeira vacina da varíola, né? Depois dessa foi vindo outros tipos de vacinas, né? Nós temos aí um marco muito importante na história com relação às vacinas, certo? Nessa pegada de identificar essa questão de tratamento de doenças virais, a gente entra num grande dilema, que é os antibióticos. Doenças virais podem ser tratadas com antibiótico? Gente, não. As doenças virais, né, elas são tratadas, são sintomas que aparecem, tá? Salvo em casos que, né, podem aí haver complicações. Então, nós vamos tratar os sintomas, nós vamos tratar a febre, nós vamos tratar ali a pneumonia, né? Aí sim pode entrar com tratamento com antibiótico. Mas o vírus em si, ele não é tratado com antibiótico. A gente trata o vírus somente tratando os sintomas e tomando algumas precauções, né? Repouso, injeção de líquido, né? Uma alimentação mais saudável, né? Ali um medicamento para tirar febre, né? Ou se tem vômito, dor, né? Coisas assim. O antibiótico, eles são remédios em casos mais graves, né? E o Brasil, ele anda muito, muito preocupante nesse sentido, porque as pessoas, né, elas estão se automedicando com o antibiótico. E isso torna as bactérias mais resistentes, tá? Mas sobre isso nós vamos falar quando nós vamos comentar sobre o reino Monera, que será daqui a pouco, depois que a gente terminar essa história sobre o vírus, tá? Mas de uma maneira geral, as doenças virais a gente não trata com antibiótico. As doenças virais a gente trata os sintomas. Então, por isso que não tem um medicamento para determinado vírus. Não existe,
né? Existe a prevenção, que é a vacina, e existe alguns cuidados, né, no tratamento da virose, ok? O que é então, né, quando eu falo aqui de vacina que ativa o sistema imunológico, que é o antígeno, né, o anticorpo, o que vem a ser isso? O antígeno é o que vai reagir ao anticorpo. É o invasor, o antígeno é o invasor, e o anticorpo é o que vai destruir o antígeno, tá? Então, quando a gente toma a vacina, o que nós estamos tomando? O antígeno enfraquecido, para que o nosso sistema imunológico produza os anticorpos, que são as proteínas que vão atuar de modo a inativar esse antígeno, para combater essa doença, tá? E aí, os mecanismos de ação do anticorpo tem várias etapas, né? Tem a neutralização, né? Que é um processo aí. Tudo isso, gente, acontece muito rápido dentro do nosso organismo, tá bom? É o nosso próprio organismo do sistema imunológico que produz. Existe uma matéria só para isso, que é a imunologia. Estudei 6 meses de imunologia. É uma área incrivelmente interessante de você entender como o nosso sistema imunológico protege o nosso corpo. É muito show de bola, gente. Eu sou apaixonada. Então, de uma maneira geral, o antígeno é o invasor e o anticorpo é quem vai proteger, que vai atacar o antígeno e destruí-lo, ok? Aí tinha uma pergunta lá sobre o HIV, né? Vocês poderiam fazer um breve comentário ou construir um mapa mental. Então, o HIV, né, é o vírus aí da imunodeficiência humana, causadora da AIDS, que ataca, gente, o nosso sistema imunológico. Essa doença aqui, essa doença viral, ela é uma danada, porque ela ataca o sistema imunológico da gente, tá? É uma das piores, né? Ela é responsável pela nossa defesa do organismo. Então, as células mais atingidas são os linfócitos T, tá? O CD4+, que é as principais do nosso sistema imunológico. Então, por meio aí de alteração do DNA dessa célula, o HIV ele produz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outro para continuar a infecção. Por isso que é muito difícil combater esse vírus, por isso que ainda não foi possível a descoberta de uma vacina para esse cara, né? Porque ele é muito instável, a gente não sabe. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soros positivos que vivem há anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas ela pode transmitir. É igual ao coronavírus, galera. O coronavírus, muitas vezes, você não sente os sintomas dele, mas você possui a carga viral de coronavírus. E aí uma pessoa que tem um sistema imunológico diferente do seu, né, que é coisa muito óbvia, você acaba que transmitindo para essa pessoa e ela acaba desenvolvendo esses sintomas, né? É o mesmo caso aqui do HIV, né? No caso da mãe, para o filho durante a gestação, tá? Durante a amamentação. Por isso que é muito importante fazer o teste e se proteger de todas as situações, tá? O HIV é um vírus classificado aí na subfamília dos Lentiviridae. Esse vírus, eles compartilham de algumas propriedades como período de incubação, prolongação, antes do surgimento da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso também. E nada mais, nada menos que o nosso sistema imune, que é a nossa proteção do nosso organismo, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado e eu acho que nós terminamos por aqui essa discussão sobre esses danados aqui.